Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Desde já dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esqueça de deixar seus comentários de onde você está nos assistindo e o que você achou desse vídeo, apertando no sininho e seguindo também o nosso canal. Olha o que diz Provérbios 17, versículo 1. O tema central aqui desse capítulo é: a paz de Deus é melhor do que o ouro. E fala justamente dessas virtudes interiores que nós precisamos desenvolver no nosso coração, que geram a paz. O que Deus quer de mim e de você é que tenhamos paz com Deus, que tenhamos bênção e prosperidade da parte do Senhor. E paz não é apenas ausência de guerra, ausência de conflitos, mas sim, na Bíblia Sagrada, é um relacionamento harmonioso e equilibrado, abençoado no Senhor. Olha o que diz o versículo 1, Provérbios capítulo 17. Ele diz: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que uma casa cheia de iguarias com desavença. O que a Bíblia está dizendo em outras palavras aqui? O autor aqui, Salomão, está dizendo: é melhor uma vida simples, singela, humilde, por mais que não tenha muito, mas tenha tranquilidade, tenha paz, tenha sossego no Senhor, tenha descanso no Senhor, através de uma vida de fé e de obediência a Deus, do que uma casa cheia de luxo, poder, ostentação, coisas refinadas, mas cheio de desavença, cheio de confusão. Então, a paz é mais importante do que riqueza. A paz e a tranquilidade é muito mais importante do que ter uma casa cheia de pessoas ou de coisas. A paz é importantíssimo para uma vida abençoada. Versículo 2, o texto sagrado diz: o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Então aqui está dizendo, olha só, o servo prudente é melhor do que o filho que envergonha. O servo, né, na classe hierárquica aqui da antiguidade, era inferior ao filho. Nada se comparava ao filho. Tinha os pais, os filhos, e aí vinham os servos e os escravos. Às vezes alguns escravos eram servos, né? Servo era uma espécie de escravo que era assalariado e que tinha liberdades maiores, uma autonomia um pouco maior. Mas a Bíblia está dizendo, é melhor um servo prudente que vai acabar dominando sobre o filho que faz envergonhar os pais. Não adianta nada você ser filho se você envergonha os seus pais naturais, né? Ou seja, pai e mãe, na família, bem como também no mundo espiritual a mesma coisa, né? Seja um servo fiel a Deus, seja um servo prudente de Deus, porque além de filho de Deus, você também é servo de Deus. Então, haviam servos da antiguidade que eram tão preciosos que acabavam dominando sobre os próprios filhos, porque os filhos eram descabeçados naquela época. E repartirá a herança entre os irmãos. Olha só, ou seja, esse servo prudente ele vai acabar compartilhando, né? Derramando sobre outros a bênção recebida por assumir o lugar daquele filho que envergonha o seu pai. Que você não seja uma vergonha nem para Deus, nem para os seus pais. Como diz Paulo lá para Timóteo, que você não tenha nada do que se envergonhar. Ele diz ao seu filho na fé, Timóteo: procura, Timóteo, apresentar-te diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só o que o texto sagrado está nos ensinando. Se a palavra da verdade estiver pujando no nosso coração, né, encarnado no nosso dia a dia, nós não teremos nada do que nos envergonhar. Nós seremos aprovados por Deus e nós viveremos diante da presença de Deus com temor do Senhor, mas ao mesmo tempo com senso de propósito e de realização por obedecermos o nosso Deus. Versículo 3, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações, né? Então ele traz elementos naturais aqui, o forno para o ouro, o crisol para a prata, como uma espécie de purificação de metais.
Da mesma maneira que o ourives purifica o metal para extrair o melhor do metal, separar as impurezas e fazer os objetos de ouro e de prata, como diz aqui o texto sagrado, o Senhor é aquele que prova os corações. O Senhor está testando os nossos corações o tempo todo. O Senhor está tirando do nosso coração as impurezas através do fogo das provações, das tentações, das situações diárias, né, das tribulações. A própria palavra tribulação significa uma peneira, né? Era a antiga peneira que os romanos usavam para separar o trigo da palha. Assim Deus usa as provações, as tribulações, as tentações, as situações corriqueiras do dia a dia para provar o nosso coração. E é o Senhor quem prova os nossos corações. E aí uma pergunta surge aqui: como é que está o teu coração diante de Deus? Como é que está o teu coração diante do Senhor? Está bem? Está mal? Está cheio de impurezas? Ou tem coisas boas? Como é que estão as tuas motivações? Como é que você se aproxima de Deus? Quais são os teus interesses quando se aproxima de Deus e das pessoas? É isso que Deus está provando. O que está lá dentro das recâmaras mais profundas do nosso coração é o que Deus está enxergando, é o que Deus está vendo. O ímpio, versículo 4, Provérbios 17, o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Ou seja, quem é tomado pelo mal, e aqui o ímpio é aquele que vive sem lei, aquele que vive desgovernado, aquele que vive quebrando a lei de Deus, que não teme ao Senhor, que não tem um compromisso, uma aliança com o Criador. Esse acaba dando trela ao lábio iníquo, ao lábio sujo, aquele que tem boca apodrecida, boca suja. E o mentiroso, o enganador, inclina os ouvidos para uma língua maligna, ou seja, vai dar trela para aquele que é mau, para aquele que está corrompido, assim como ele está. Então, você pode ver, as pessoas más, elas se priorizam. As pessoas más acabam sendo enganadas, assim como elas enganam os outros. Por quê? Porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. E ele vai se juntar dos seus. O homem bom se cerca de pessoas boas, de pessoas que exercem uma boa influência na sua vida e no seu coração. E o homem mau também se cerca de pessoas que sejam a sua imagem e a sua semelhança. Quem é que está ao seu redor? Quem é que influencia a sua vida? Quem é que está ao teu derredor? Você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Cerque-se de sábios, cerque-se de pessoas que temem a Deus, cerque-se de pessoas maduras, abençoadas, que possam orientar e te ajudar, te influenciar positivamente nas escolhas da vida e nos caminhos que você vai trilhar, tá bom? Versículo 5, o que escarnece do pobre insulta o seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, quando acontece uma tragédia, uma calamidade, uma desgraça na vida de alguma pessoa, cidade ou região, nós não podemos nos alegrar. Pelo contrário, nós temos que nos sensibilizar. Nós temos que ajudar, apoiar, orar, né, interceder em favor daqueles que sofrem. Nós não podemos ser como o levita e o sacerdote, que viu aquele homem que havia sido agredido, caído, estava ali quase morto, ferido na beira do caminho, não fizeram nada. Eram as pessoas que mais deveriam fazer, não fizeram nada. A Bíblia Sagrada diz: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quem amou de fato e de verdade foi na parábola do bom samaritano, o samaritano. E é interessante que naquela época os judeus odiavam os samaritanos, porque consideravam uma classe inferior, consideravam eles como se fossem cachorros, né? Marginalizados, estigmatizados pelo povo judeu, como um povo que havia se misturado com outras nações, que era um povo de segunda classe, um povo escorraçado, um judeu que havia se contaminado, vamos dizer assim, e havia se tornado um povo mesclado. Mas Jesus disse: foi aqueles que vocês desprezam, aqueles que vocês marginalizam, foi o bom samaritano que fez toda a diferença na vida do próximo, daquele que havia sido ferido e sido espancado pelos salteadores.
Então é assim que nós temos que ser, querido. Nós não podemos escarnecer, tirar sarro, gozar, né? E ao mesmo tempo ridicularizar, dar risada do pobre, porque quem faz isso acaba insultando o Criador. Nós temos que ajudar o próximo, fazer a diferença, não amar de palavra nem de língua, mas sim amar de fato e de verdade a vida das pessoas. Amém? Que Deus te dê graça, te dê sabedoria para viver uma vida abençoada na presença do Senhor, cheio da graça e da unção do Senhor. O que nós vimos hoje foi Provérbios 17, de 1 a 5. E a partir de amanhã vamos continuar o estudo dessa linda carta de Salomão, uma carta de sabedoria para abençoar o seu e o meu coração. Não esqueça de apertar no sininho, seguir o nosso canal, de dar um joinha. E você, da onde você está nos assistindo, escreva o que a palavra falou ao seu coração, da onde você está nos assistindo e o que você tem achado desses nossos vídeos devocionais. Desde já, aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações do nosso ministério. Se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco, aqui está a chave Pix, QR Code, tem todas as informações para que você possa se engajar conosco na pregação do Evangelho, no cuidado de vidas, na expansão do reino de Deus. Você pode ser um colaborador fiel. E que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Deus os abençoe.